E a gente vai saber melhor a história desse passafundense, né, que ficou aí 21 dias isolado no Nepal. Ele está conosco aqui. Uma boa tarde, Manolo. Seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os telespectadores aí da TV. Então a gente quer saber melhor, né, como que foi, porque era para ser um passeio e aí acabou se tornando um isolamento e agora resultado aí um livro. Então, Gabriela, assim, o destino, né, a viagem, ela teve um propósito que eu fui muito querer me encontrar, né, encontrar pensar um pouco mais na minha vida, né. Então, eu fui para essa região do Nepal. E lá parece que todas as coisas elas foram de encontro com exatamente eu ter um período a mais para pensar na minha vida, que foi a questão do lockdown, né? E eu queria dar um tempo para minha cabeça, né? Queria viajar de uma forma mais sozinho, querendo pensar um pouco na minha vida, né? No que eu estou fazendo, quais são as coisas que elas realmente fazem bem para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. E aí eu decidi fazer uma viagem assim, né? Uma viagem muito mais para reflexão. E eu então dei com essa surpresa, né? De ficar isolado nessa região do mundo. É interessante porque, na verdade, quando você vai refletir, né, eu poderia muito bem estar numa região com muitas pessoas, né, em cidades urbanas e cheio de gente, né, que iria fazer um pouco menos desse exercício do pensamento, né, e lá no meio dos Himalaias eu ficava pensando muito nas questões pessoais e principalmente parece que existe uma força, né? Porque você está lá no meio da natureza, você não tem outra interferência do ser humano, né? Então eu ficava muito sozinho, muito refletindo muito sobre a minha vida. Eu saí desse início da viagem que começou em março de 2020. Aí veio o boom da pandemia e lá você ficou nesse período, inclusive chegou a ser criticado por estar fazendo turismo em meio, né, a um período tão difícil. Tão conturbado. Assim, Gabriela, o que acontece, né? Quando você, para quem já planejou viagens, principalmente internacionais, assim, de bastante tempo, primeiro não é tão fácil você cancelar tudo, né? E outra, é claro que naquele meio tempo eu procurei muitas opiniões, né, de médicos e pessoas que estavam viajando, e eu pedi as opiniões, olha, o que você acha? Você acha que eu vou, que eu desisto? Então, assim, eu não tive, por incrível que pareça, todo mundo lá diminuía um pouco esse processo da pandemia, né? Porque não era considerado pandemia. Então, todas as pessoas que eu acabei falando, elas disseram, não, vai, faz a tua viagem, só que com alguns cuidados, né? Foi todo mundo que eu conversei falaram isso. Só que aí, claro, quando você tá lá, é mais fácil, né? As pessoas julgarem, porque eu estava lá do outro lado, já tinha feito as minhas escolhas, né? Eu nunca fiz uma escolha baseado, não, eu quero ficar preso lá para, não sei, para ter um momento crítico da minha vida. Não foi isso, né? Então, depois que eu estava lá, claro, que daí surgiu toda essa crítica, né, das pessoas de falar sobre as escolhas que eu tive no passado, né, as escolhas que eu tive de fazer a viagem. Precisou do apoio da embaixada brasileira para voltar. Isso, Gabriela. Então, assim, o processo de volta, eu estava primeiro numa região que é Lukla, né, uma região da Sagarmatha National Park, onde as cadeias de montanha do Himalaia, né? Lá, o que acontece? Essa região, o povoado de Lukla
é uma cidade, uma vila muito pequena, né? Não tem hospital, né? Então, aquela região é realmente, se tivesse alguma coisa relacionada ao Covid, ia ser muito complicado, né? Contanto que as autoridades lá, elas estavam muito, muito preocupadas com isso, né? Então, a gente começou, depois, eu estava num vilarejo, né? Quando eu fiquei sabendo que eu ficaria preso, né? Ficaria isolado lá naquela região, eu fiquei sabendo quando eu estava caminhando lá, porque lá não tem como chegar de carro, nem de avião, nem nada, né? Então, a partir desse momento, eu procurei as autoridades para ver quais eram as alternativas de volta, né? Então, daí falei com o consulado brasileiro, né? Falei com a embaixada de vários países, porque ali todo mundo se ajuda, né? Tem vários países lá que estavam procurando ajudar cada uma das pessoas que estavam lá. Então, a embaixada da França aí ajudar brasileiros e tal, porque às vezes não tem como você pegar um avião, né, e botar duas pessoas, dois franceses, dois italianos, eles enchem um avião com todo mundo e levam para determinar outra região, né. Então esse era o primeiro passo, esse era o primeiro desafio, sair de Lukla para ir para Katmandu, que é a capital do Nepal, para depois fazer o retorno, né. Passado todo esse período aí turbulento, nasceu uma obra, né? Fruto dessa viagem e de outra chamada Caminhando pelo Mundo. Conta um pouquinho para os telespectadores que obra é essa, que foi lançada agora dia 20 de outubro. Então, Gabriela, eu fiz o Caminhando pelo Mundo, é o livro que eu escrevi sobre, não só sobre essa viagem, mas sobre outras. O que eu pensei muito, né? Tem muitas pessoas que têm esse sonho de viajar, né? Tem muitas pessoas que até têm condição, mas elas estão, por algum motivo ou outro, elas não têm a coragem ou talvez a ambição de fazer uma viagem. E aqui eu conto sobre viagens que eu fiz, tanto viagens perto, né, aqui na Bolívia, Peru, né, viagens que eu gastei com muito pouco, né, muito pouco recurso, eu fiz e acabei conhecendo novas culturas, novas pessoas, e é esse o intuito dessa obra, né, é incentivar as pessoas, conseguir, o propósito é incentivar as pessoas para que elas consigam viajar, para que elas viajem junto comigo aqui, né? Eu coloquei bastante imagens. Então, para qualquer tipo de idade, eu tive muitos retornos, né, das pessoas que leram a obra, gostaram muito, porque qualquer idade pode ler o livro, né? Desde a pessoa que vai fazer um intercâmbio, eu falo sobre intercâmbio aqui, eu falo sobre viagens América do Sul, que você gasta pouco, e falo sobre as viagens um pouco mais longe, também, que incentiva as pessoas a fazer esse tipo de viagem com coragem, né? Porque daqui a pouco a pessoa não tem coragem, mas tá aqui, tá para incentivar as pessoas a sair da sua zona de conforto, a repensar um pouco seus valores, né? Na Ásia existe muito isso de você pensar sobre a sua vida, não tanto material, e mais sim conhecer novas culturas, novas pessoas, que é isso que é importante para nós, né? Para nós viajantes aí, né? E quando que foi que tu teve essa ideia de escrever esse livro? Foi lá nesse período de isolamento no Nepal? Isso. Quando eu fiquei isolado, então, muitas pessoas me mandaram mensagens, a maioria de apoio, né? E aí uma delas disse: olha, vamos colocar isso em rascunhos, né? Vamos, já que você está aí, você tem um tempo, porque eu fiquei uma parte do período isolado, e aí eu comecei a escrever, né? E nasceu a obra, então, Caminhando pelo Mundo, que é exatamente isso, incentivo as pessoas a... Por mais que eu fiquei isolado numa pandemia, né, eu consegui traduzir isso, porque as mensagens, às vezes, não eram tão
existiu mensagens de ódio, né, onde diziam, olha, já que você está aí, você escolheu isso para ti, então pode morrer no Nepal, né? Me mandaram mensagens, muitas delas assim, e na minha visão, eu queria transformar aquilo do ponto negativo, do ponto que as pessoas tentaram me botar para baixo, num ponto positivo para outras pessoas fazerem a mesma coisa que eu. Né? Então, foi assim que nasceu o Caminhando pelo Mundo. Quem ficou curioso, quer saber mais, quer conferir essa obra, pode encomendar o livro por onde? O livro Caminhando pelo Mundo tem um site, né? caminhandopelomundo.com, sem o BR, né? caminhandopelomundo.com, e lá você pode adquirir. Eu estou mandando para todas as pessoas frete grátis, para todo o Brasil, né? E através também quem gosta de ler livro da maneira digital, ou até esse livro tem na versão em inglês, né? As pessoas que estão aí iniciando a sua caminhada de uma outra língua, eu fiz o livro em inglês porque é uma leitura fácil, né? Tem bastante fotos aqui dentro, e aí você pode fazer, aqui tem muito, a ideia é que o leitor ele sinta o que eu senti, ele viaje junto comigo, né? Então eu fiz, e esses livros aí digitais, eles estão tanto na Amazon quanto no Google Play. Você pode, lá no site caminhandopelomundo.com, você acha os links, né, para compra do impresso e do digital. Entendido. Então, Manolo, obrigada pela tua participação, viu? Obrigada por contar para os nossos telespectadores um pouco aí dessa tua vivência. Muito obrigado a vocês pelo apoio e fico à disposição. Tá certo, então, Daniel, esse é o Manolo Lima, ele que é administrador de empresa, né? Empresas, e passou aí por esse momento difícil, mas tá aí com esta obra para contar um pouquinho do que passou lá, não só nessa viagem, mas em outras também. Eu volto com você.